Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um estudo aqui do nosso curso do Aprendiz do Evangelho. Esperamos que todos estejam bem e que nós possamos juntos, então, aprender um pouquinho mais aqui sobre esses temas tão profundos que o Aprendiz do Evangelho trouxe para nós esse ano. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma prece agradecendo, né? Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez, todos juntos, todos bem, pela oportunidade de nós estarmos aprendendo um pouquinho mais das mensagens do Cristo, de tudo que nós já ouvimos e estudamos também no Evangelho, e aí muitas vezes não compreendemos. Agradecemos pela oportunidade de hoje podermos compreender um pouco melhor, juntos, aprendendo e caminhando sempre em busca do caminho que nos leva a Deus. Que o nosso Pai esteja conosco, nos orientando, e Jesus nos dando a sustentação que precisamos. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? O nosso estudo, para nós entendermos um pouquinho mais das lições que Jesus sempre se preocupou em deixar para nós. Na 10ª aula, nós vamos ver as predições do Evangelho e o sermão profético. Predições do Evangelho. Na obra A Gênesis, no capítulo 16, Allan Kardec aborda as predições segundo o Espiritismo. Inicia o capítulo discorrendo sobre a teoria da presciência. A presciência é o conhecimento antecipado de um fato, ou seja, é a ciência de um acontecimento antes que ele ocorra. Pode ser apenas um pressentimento, um presságio ou mesmo a visão integral de algo que ainda está por vir. Então, aquilo que a gente de vez em quando sente, né? Nós temos aí a sensação de que vai acontecer alguma coisa, aquele pressentimento, né? Aquela, às vezes, uma angústia, um mal-estar, né? Que a gente não entende muito bem o que é. E algumas pessoas, inclusive, têm visões, né? A visão integral do acontecimento que ainda está por vir, né? Que ainda não aconteceu. E muitas vezes a pessoa não entende o porquê que isso acontece, não tem o conhecimento científico da coisa, né? Não procura aprender um pouquinho mais sobre isso, às vezes tem medo do que está acontecendo com ela, e às vezes sofre um pouco durante a sua vida, porque a mediunidade nós sabemos que está em todos nós, né? Porque ela é orgânica, então todos nós temos. E alguns de nós vamos desenvolvendo a mediunidade de alguma forma diferente do outro. De certa forma, todos nós temos um pouquinho aí de pressentimento das coisas antes de acontecer, outros já um pouquinho mais aguçado, né? Que consegue já ver alguns fatos, mas todos nós acabamos tendo, de alguma forma, essa ideia de que existe, né, esses pressentimentos de algo que pode acontecer conosco ou com alguém que a gente conhece. Como é possível conhecer o futuro se as coisas futuras ainda não existem? Essa é uma pergunta que fica, né, na nossa cabeça. Se é futuro, ainda não existe, não aconteceu ainda. Então, como que a gente pode prever uma coisa que ainda não aconteceu? Kardec apresenta uma excelente figura para entendermos esse mecanismo. Supõe 2 homens, um no alto da montanha, outro caminhando por uma estrada. Esse viajante sabe que esse caminho o levará a um certo destino, né? Então, ele programou que vai sair da sua casa, que ele mora, vamos supor, aqui no Embu das Artes, mas ele quer chegar até Cotia. Mas ele vai traçar o seu projeto, o seu caminho até lá, né? Então, ele sabe que ele pegando determinada estrada e caminhando por ela, ou até mesmo de carro, ou seja lá qual for o veículo que ele vai utilizar, ele vai chegar até Cotia, seguindo aquela determinada rota, né? Então, ele sabe que isso vai acontecer. Mas ele poderá saber dos perigos que o aguardam no trajeto desse caminho, né? Como que ele poderia saber disso?
Porque pode acontecer, né? Pode acontecer um acidente, pode acontecer um assalto, várias coisas podem acontecer conosco quando nós estamos a caminho, né? Quando nós estamos na estrada. Então, como que a gente pode saber desses perigos? Se eles, né? Se a gente não tem conhecimento deles ainda. Então, para ele, tudo que virá na frente, né, durante a caminhada dele, tudo que for acontecendo durante esse trajeto, será como um acontecimento futuro, né? Ele saiu, estava tudo bem. Lá na frente, aconteceu alguma coisa? Futuro, né? Aconteceu depois que ele saiu, né? Ele não soube disso antes dele sair, até porque se ele soubesse, por exemplo, que vai acontecer um acidente no trajeto que ele está andando, ele não vai passar por aquele local. Hoje é até mais fácil, né? Porque nós temos internet, temos um monte de coisa que pode ir nos dando os acontecimentos, os fatos em tempo real. Mas na maioria das vezes, em muitos lugares que a gente caminhou até aqui, nós não tínhamos essas ferramentas, né? Para poder nos ajudar. Então, fica tudo que vai acontecendo depois que ele sai de sua casa para fazer esse trajeto, que ele vai traçar o rumo, que ele vai caminhar, o que for acontecendo para ele é tudo acontecimentos futuros, né? Enquanto para o outro homem, né, da citação que Kardec faz, que está sobre a montanha, no alto da montanha, as mesmas circunstâncias pode ser visto ao mesmo tempo. São para ele como se fosse o presente. Então, o viajante que está a caminho na estrada por baixo não tem conhecimento, não tem visão de tudo que está acontecendo à sua frente. Ele não pode antecipar os acontecimentos. Mas para o outro homem que está no alto da montanha e tem uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo, então ele vê tudo que está acontecendo em tempo real e para ele tudo que está acontecendo ali é presente, não é futuro. Então ele pode ver tudo ao mesmo tempo e aí então é uma visão do presente, não é do futuro. Para o outro fica sendo uma visão futura, acontecimentos futuros. E para quem está no alto, fica sendo o presente. Essa é uma colocação de uma, vamos dizer assim, de uma figura que Kardec traz para nós compreendermos um pouquinho a questão de como se faz a previsão, né, dos acontecimentos futuros. Então, assim, se esse homem que está no alto da montanha descesse e dissesse para o homem que está a caminho na estrada, né, que seria dos perigos que o espera no trajeto que ele vai fazer, seria como se ele estivesse prevendo o futuro. Seria como se o homem que desceu da montanha dissesse, olha, se você seguir por aqui, vai acontecer um acidente em tal lugar. Este homem que está recebendo a mensagem vai ver como uma previsão do futuro. Ele vai achar que o outro homem tem o poder de ver o que vai acontecer lá na frente, né? Porque ele não tem a noção de que o homem estava no alto e estava vendo tudo ao mesmo tempo ali. Os espíritos desmaterializados são como o homem lá da montanha. O espaço e a duração desaparece para eles, né? Então, nós concluímos que em Jesus, por sua excelência moral, essa faculdade se estendia para além do que podemos imaginar. Então, imagine só, se os nossos irmãos espirituais, aqui da nossa Casa Seara de Jesus, que trazem as mensagens psicografadas, que trazem as psicofonias para nós, nos diz muitas coisas para nos alertar de como nós podemos agir, de como nós podemos seguir a nossa caminhada e de como o nosso trabalho aqui na casa está sendo realizado e como poderia ser melhor do que já está sendo. Nós vemos essas mensagens como mensagens muito edificantes, né? São mensagens grandiosas para nós, porque nós sabemos que eles têm uma visão muito mais ampla do que o que nós temos, porque eles estão fora da matéria. Agora, imagine só isso em Jesus. Como Jesus tinha essa visão tão amplificada que nós não podemos imaginar, como diz Kardec.
Nós não temos a noção de como era ampliada, né, essa visão em Jesus. Porque Jesus tinha uma excelência moral incontestável, né? Então, nós não temos noção de como era isso em Jesus. Por isso, Jesus tinha todo aquele conhecimento, por isso que ele falava muito da vida futura para nós, de como as coisas iriam acontecer no futuro. Aí nós vemos aqui, na sequência, a perseguição aos missionários, né? Então, Jesus disse em suas pregações: guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, e por causa de mim sereis conduzido à presença de governadores e de reis. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como e o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai, que falará em vós. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, Jesus está prevendo o que vai acontecer conosco, né? Com os missionários, com as pessoas que iam seguir o caminho, levando o Evangelho para toda a humanidade, né? Ele já sabia que o sofrimento, que a perseguição ia acontecer por causa dele, por causa do nome dele, do nome de Jesus, né? Jesus se tornou uma presença muito forte em toda a humanidade da época, né? Então, o nome de Jesus causava medo nos poderosos, né? Então, ele já nos alertava ali que nós deveríamos tomar cuidado com os homens de onde? Os homens do poder da época, né? Que eles nos entregariam aos sinédrios, né? Nos flagelariam nas suas sinagogas e aí por diante. Nós sabemos o quanto os novos cristãos sofreram na época, os missionários, todos que vieram, né, após Jesus, tudo que aconteceu com eles, e ele já nos alertava aí nas suas pregações do quanto nós deveríamos tomar cuidado, porque nós seríamos levados aí aos governadores e aos reis para sermos aí julgados, então, pela missão, né, pela boa nova. Então, ele faz aqui também uma menção, né, à psicofonia, que ele já sabia o quanto os discípulos, né, as pessoas que o seguiam naquela época, eram dotados da mediunidade, assim como todos nós, e que eles não precisariam ficar preocupados, porque intuitivamente eles seriam orientados pelos nossos irmãos superiores e eles falariam por eles, né? Então, através da psicofonia, eles próprios falariam, eles não precisariam ficar preocupados em como eles iam falar, se comportar na frente dos governadores e dos reis no momento em que fossem entregues a eles, porque Deus não os abandonaria e enviaria o Espírito, né? Como Jesus fala aqui, ó, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Então, nós sempre recebemos, então, o socorro espiritual que precisamos, né? Nós nunca ficamos abandonados. Então, é uma referência bem clara aqui a mediunidade, né? E a psicofonia aqui no caso. Bem mais esclarecida para nós aqui nesse momento. O irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Então, Jesus vinha afirmando que nós não falaríamos a mesma língua, né? Assim como até hoje nós não falamos a mesma língua quando nós falamos do Evangelho. Então, quantos de nós estamos em nossa casa seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, o outro está seguindo segundo o catolicismo, o outro está seguindo os protestantes, né? E outros seguindo os evangélicos. Então, cada um vai seguir de um jeito, cada um vai falar uma língua diferente. Jesus já sabia que isso ia acontecer e muitas vezes a gente até se intriga um com o outro porque acha que a minha religião é melhor, o outro é melhor que a minha religião, sempre vai ser melhor do que a do outro. Nós ainda não falamos a mesma língua quando se trata do evangelho, né?
quando ele pediu para que nós não entrássemos em atrito, quando ele cita, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Então não vamos entrar em briga, em desavença por conta do evangelho. Se aqui não te aceitaram, vai para outro lugar, tenta no outro lugar. E vai pregar em solo fértil, e não em terreno árido, e não em pedregulho, né? Porque se não nos aceitam, não vão nos ouvir, não vão dar atenção pelo que nós estamos falando. Notamos então aqui que a missão dos apóstolos seria cheia de provações. Então essas orientações todas ele está dando para os apóstolos, né, que seguiram com ele ali os 3 anos em que ele fez as pregações. Então essas orientações foram dadas a eles. Eles teriam muita dificuldade para levar a boa nova adiante depois que Jesus nos deixasse, né, que ele fosse para o Pai novamente, que ele voltasse à pátria espiritual. Se era muito difícil com ele aqui, sem ele seria mais difícil ainda, né? Porque nós perderíamos também o apoio dele ali no momento em que ele estava conosco, as orientações que ele nos dava, e aí a gente não saberíamos muito bem como agir, por isso ele pede para que a gente não entre em atrito, não vamos entrar em briga, em discussões. Quando a gente chegar num lugar e as pessoas não quiserem nos ouvir, vamos a outro lugar, vamos tentar em outro lugar. Todo lugar é lugar para que a gente possa pregar o evangelho, falar da boa nova, dar nossos exemplos. Jesus conhecia plenamente os seus apóstolos, ele sabia que eles eram capazes de cumprir a tarefa que ele estava deixando para cada um deles. Ele conhecia o potencial de cada um. Assim como ele conhece o nosso potencial também. Por isso ele nos disse, vós sois luzes, vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e melhor. Ele confia em nós é que muitas vezes não confiamos em nós mesmos, né? Hoje os tempos são outros, mas a mensagem continua viva, né? O tempo não é mais aquele tempo de perseguição, de morte, de crucificação, como foi na época de Jesus. Mas a mensagem de Jesus está viva. Para seguir o Mestre, basta que a gente vivencie o Evangelho. Então, a gente pode seguir Jesus em qualquer época que nós estivermos encarnados. Não precisamos ficar presos aos acontecimentos da época em que Jesus esteve presente aqui no planeta conosco fisicamente. Mas nós podemos viver a mensagem de Jesus o tempo inteiro, em qualquer lugar que nós estivermos. E aí nós vamos, então, fazer isso que ele pediu para nós, né? Levar a boa nova, levar o evangelho, conseguir manter a chama do evangelho viva, para que nós possamos, então, não deixar de maneira nenhuma morrer essa mensagem. Porque a mensagem de Jesus, ela é muito edificante e ela é atual, ela é o tempo todo viva. Ela não está ultrapassada, ela nunca vai estar ultrapassada, porque Jesus falava adiante do seu tempo, né? Por isso ele falava por parábolas, porque na época nós não compreendíamos muito bem, e as parábolas ficaram aí para que hoje nós estudássemos elas e pudéssemos começar a entender a mensagem que tem ali contida dentro de cada historinha que ele contava para nós. E aí então, nós temos uma fala de Jesus muito importante aqui, né? Ninguém é profeta na sua terra. Então, o que acontece? Jesus dirigiu-se para a sua pátria e pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. De tal sorte que as pessoas ficaram maravilhadas do que ele, ao verem ele pregando dentro da sinagoga, ensinando, né? E aí as pessoas ficavam intrigadas e perguntavam umas para as outras, de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria? E se escandalizaram dele no momento em que o viram, né? Por quê? Porque é aquela história, né? Santo de casa não faz milagre. Como que pode, né? Uma pessoa que cresceu aqui no meio de nós, que teve a mesma educação que nós, que vivenciou as mesmas coisas que nós, ter tanto conhecimento, ter tanta sabedoria. Então as pessoas não queriam acreditar, confiar na mensagem do Cristo por simples fato dele ser dali, daquele lugar, por ser o filho do carpinteiro, por ser o filho de Maria. Pessoas tão simples ali no vilarejo, né?
Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E aqui a gente pode fazer uma parada e pensar assim: por que será que quando eu venho para o centro espírita trabalhar, eu consigo conversar com as pessoas, orientá-las, passar o ensinamento do evangelho para elas, mas na minha casa eu não consigo fazer ninguém me ouvir? Ninguém me escuta, ninguém quer saber de estudar o evangelho, ninguém confia no que eu estou falando. Por que eu não consigo falar com as pessoas que convivem comigo no dia a dia sobre a mensagem de Jesus da mesma forma que eu faço no centro espírita? Exatamente por causa disso que Jesus está falando aqui. Por causa da falta de confiança que as pessoas têm, a falta de credulidade que elas dão para nós, né? Ou que nós também damos a elas muitas vezes. Nós, às vezes, deixamos de acreditar em alguém que está do nosso lado para acreditar no outro que está dizendo a mesma coisa que aquele nosso parente está falando, nosso familiar está falando conosco, mas nós não mudamos o ouvido porque é uma pessoa que está ali no nosso convívio. Mas se vem uma outra pessoa de fora com um pouco mais de estudo, vamos dizer assim, ou um pouco mais, que a gente julga ser um pouco mais sábio, nós damos ouvido. E a pessoa está falando a mesma coisa. Assim também conosco. Quando nós estamos falando, às vezes as pessoas curtem muitas coisas na internet, muitas mensagens na internet, que nós estamos cansados de falar dentro da nossa casa e ninguém dá ouvido. Aí lá na internet as pessoas ficam dando curtida, dando, comentando, e aí a gente fica triste muitas vezes por conta disso. Porque existe essa falta de conexão, essa falta de confiança que nós temos entre nós mesmos, principalmente em nossa casa, nossa família. Muitas vezes nós não damos atenção para aquilo que o nosso familiar está falando para nós, ou o nosso familiar não está dando atenção para o que nós estamos falando, porque julga que a gente não tem conhecimento suficiente para isso. Então não vamos ficar tristes, vamos dar tempo ao tempo, vamos esperar que tudo dê certo, que um dia todos vão nos ouvir e todos vão se ouvir e se entender. Aos olhos de seus conterrâneos, Jesus era um homem comum, né? Eles não davam nenhum destaque para Jesus, né? Nazaré era um vilarejo pequeno e nem era bem visto pelos próprios judeus. Tem até uma frase que aparece às vezes em alguns livros, que diz que quando as pessoas falavam que Jesus era de Nazaré, as pessoas comentavam assim: mas nada de bom vem de Nazaré, né? Então teve toda essa dificuldade, Jesus enfrentou toda essa dificuldade, o preconceito, né? Olha o preconceito com o lugar, com as pessoas que viviam lá no lugar onde ele nasceu. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, porque a fé é uma condição fundamental para recebermos o socorro físico e espiritual. Então, ele não conseguiu fazer quase nada lá, porque a gente já sabe, a doutrina espírita sempre mostra para nós, deixa bem claro para a gente, que a gente não consegue ajudar aquele que não quer ser ajudado. A gente só consegue ajudar aquele que já está pronto para receber ajuda, aquele que está buscando ajuda, aquele que está percorrendo novos caminhos, né? Fazendo a reforma íntima. Porque aquele que ainda não despertou para a espiritualidade, não adianta a gente ficar teimando, né? A gente tem que deixar ele quietinho lá, uma hora ele vai despertar. De vez em quando a gente coloca lá uma sementinha discretamente, e aí um dia essa sementinha começa a brotar, criar raiz, florescer, e um dia ele também vai despertar, assim como nós já estamos começando a despertar, né? Porque nós ainda não despertamos totalmente, nós estamos começando a despertar, estamos no caminho de começar a percorrer o caminho que Jesus traçou para nós, né? A tentação de Pedro. Jesus começou a mostrar aos discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. Mas isso não foi fácil Jesus fazer, né? Foi muito difícil, porque os discípulos estavam muito acostumados ali a conviver com Jesus, porque havia 3 anos que eles caminhavam junto com Jesus. Então Pedro ficou muito preocupado e chamou Jesus para o lado, né?
e começou a repreender Jesus, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais acontecerá. Então, Jesus, ouvindo isso, ele disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, mas as dos homens. Então, como que a gente pode imaginar Jesus dizendo uma frase dessa? Né? Por que Jesus falou uma coisa dessa para Pedro, que foi o escolhido para ser a pedra fundamental da igreja de Jesus, para ser o discípulo que ia ajudar os outros a seguir no caminho? Pedro era um discípulo muito importante, era o braço direito de Jesus, né? Como diz em muitos textos do Evangelho e até mesmo em muitos livros da doutrina espírita, a gente vê essa citação sempre, né? Porque Jesus, olhando para Pedro, percebeu que Pedro estava sendo influenciado pela espiritualidade inferior. Não era Pedro que falava. Pedro ficou invigilante. Ele ficou com medo, ele ficou apreensivo pela fala de Jesus, de saber que Jesus iria partir para a pátria espiritual e não queria aceitar. Então, ele ficou invigilante. E aí a espiritualidade inferior, né, se aproveitou. E aí chegou e usou Pedro. Então, Jesus, percebendo que Jesus tinha uma visão ampla, como nós já falamos no começo da nossa explanação aqui, que Jesus podia perceber tudo o que estava acontecendo. Então, Jesus, lógico, né, sabia que não era Pedro que estava falando daquela forma. Por isso, ele falou tão rispidamente assim com Pedro. E aí, neste mesmo evento, acontece de Pedro negar Cristo, né? Cristo fala para Pedro que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro também diz que isso não vai acontecer de maneira nenhuma, porque ele amava Jesus de uma forma que ele não poderia aceitar que ele fosse negar Jesus dessa forma. Então ele fica muito assim apreensivo quando Jesus fala isso. Então ele diz que ele não vai fazer. E depois a gente vê lá na frente que ele realmente sente tanto medo a ponto de negar mesmo Jesus por 3 vezes, né? E o medo dos discípulos é isso também, né? Todos eles ficaram muito temerosos com a partida de Jesus. Porque quem é que ia dar o amparo ali, né? Dar a segurança que eles precisavam para continuar o trabalho, sabendo todas as predições que Jesus já estava fazendo antes de ir embora, dizendo para eles que eles iriam sofrer, né? Eles iam ser entregues aos reis, aos governadores, e eles iam sofrer muito. Então, quem não ia ficar com medo de saber que a caminhada ia ser tão complicada dessa forma, né? Aí nós temos aqui na parte B o sermão profético, né? O sermão profético foi pronunciado no Monte das Oliveiras, dirigido aos discípulos de Jesus. Jesus, nesse discurso, prediz, entre outras coisas, a destruição do grande templo de Jerusalém, o advento de muitas guerras, o surgimento de falsos profetas, a perseguição aos discípulos e uma série de parábolas. Então, nesse sermão, Jesus alerta, né, os nossos irmãos que caminhavam com ele de todas as dificuldades que vinham pela frente. Por quê? Jesus tinha essa visão ampla que nós falamos no começo da previsão do que ia acontecer. Imagine, Jesus já conhecia todos os irmãos que habitavam o planeta. Sabia da nossa fraqueza, de como nós iríamos agir quando estivéssemos aqui, não é? Então, ele já sabia. Não é porque Jesus estava antecipando os fatos que ia acontecer. Pelo andar da carruagem, Jesus já sabia tudo que ia vir à frente, né? É o homem sobre a montanha, vendo tudo de cima, como vocês estão se comportando, por onde você está caminhando e onde é que você vai chegar, né? Aonde esse caminho vai te levar. Por isso Jesus fazia essas predições todas aí, que nós estamos vendo dentro do Evangelho, né? A série de parábolas que ele foi deixando aí para que nós pudéssemos hoje estudar e entender um pouquinho a trajetória. A destruição do templo, que é o templo de Jerusalém, né? Então, Jesus saiu do templo
E como ele se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar a construção do templo. Então ele seguia caminhando, ele saiu do templo e foi embora. Não deu atenção para mais nada. Mas os discípulos queriam que ele prestasse atenção na construção daquele templo grandioso que existia lá naquela época, porque era uma construção monumental, né? O livro nos traz que existia muito ouro, muitas pedras, tudo de precioso que existia naquela época tinha no templo. Mas o livro também nos fala que era muito rico esse templo materialmente, mas muito pobre de espiritualidade, né? Muito vazio da espiritualidade, né? Não existia ali realmente a comunhão com Deus naquele tempo. Existia o orgulho, a vaidade, né? Não a comunhão com Deus. E se não existe a comunhão com Deus, do que vale um templo suntuoso, né? Um templo riquíssimo, um templo cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, se o principal objetivo não está sendo cumprido, que é a religação com o nosso Pai maior, a nossa religação com a nossa essência divina. Se não tem esse fundamento, não tem razão de ser a existência de um templo como esse. Então Jesus responde lá para os nossos irmãos da seguinte forma: vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então Jesus já sabia, né, pelo caminhar da história que vinha ali com os romanos e tudo mais, como os romanos vinham conquistando todas as cidades de forma tão violenta, Jesus sabia que aquilo não ia ficar em pé, né, que ia por terra mesmo. Então não adiantava ficar passando, tampando o sol com a peneira. Ele já foi dando logo a situação da realidade ali para os nossos irmãos, mesmo que isso podia causar ali um espanto em todos eles. Mas esse templo ele realmente foi arrasado no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito, e não restou pedra sobre pedra. Acabou o templo de Jerusalém. Inclusive neste templo tinha muitas relíquias guardadas nesse templo, né? Inclusive a Arca da Aliança ficava guardada dentro desse templo de Jerusalém. Então acabou-se tudo. Perdeu-se tudo que existia lá com a passagem desse general romano pela cidade. O princípio das dores. Aqui Jesus nos alerta sobre as guerras, falsos profetas, e diz que tudo isso é preciso, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, então virá o fim. Que fim será esse? Quando Jesus faz a previsão de todas as guerras, de todos os falsos profetas e tudo que vai vir, é o começo de todas as dores. E aí nós vamos vendo no caminhar da humanidade todas as tragédias que nós já passamos, vivenciamos e ainda estamos vivenciando no momento, até o momento de agora. E aí ele fala também: o evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, e então virá o fim. Quando o evangelho do reino, né, a boa nova de Jesus, for proclamada em toda a terra, nos 4 cantos da terra, virá o fim. Que fim é esse? O fim do mundo? Vai acabar tudo? Todo mundo vai morrer? Não. É o fim do egoísmo, da maldade, da avareza, do orgulho, porque todos os seres humanos que habitarem o planeta vão estar falando a mesma língua. Então virá o fim da ignorância, o fim da maldade, o fim de todas aquelas coisas negativas que nós construímos até aqui. Porque aí nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos fazer o caminho da caridade, o caminho do amor, o caminho da perseverança, da fé, da justiça, né? Então nós vamos estar num tempo muito mais feliz do que nós estamos hoje. Então o fim que Jesus falava era esse, é o fim da nossa ignorância. A 10ª aula, o Sermão do Cenáculo e o Consolador Prometido. 11ª aula, perdão. Né? Ele vem falando sobre o Sermão do Cenáculo. O Sermão do Cenáculo, quando sua hora estava chegando, né, se aproximando, Jesus, antes da festa da Páscoa judaica, reuniu
com os seus discípulos para a última ceia. Todos nós já ouvimos falar da última ceia, né? O sermão do cenáculo é aquela sala onde as pessoas comiam, né? Onde serviam-se o jantar ali, servia a ceia, né? Então é por isso chamado sermão do cenáculo. Então ele se reuniu antes da Páscoa judaica com seus discípulos para a última ceia. E nesse episódio Jesus anuncia a sua partida, pois a lei tinha que ser cumprida. Falou-lhes sobre a traição de Judas e sobre o caminho de martírio que ele deveria percorrer. Então ele convocou os discípulos a ter fé e perseverar. E falou sobre todas as coisas que ele precisava falar com os nossos irmãos naquele momento, né? Falou, então, sobre a traição de Judas, falou sobre o martírio, falou também sobre a negação de Pedro naquele momento, mais uma vez. E aí nós vemos, meus irmãos, e que ele fala também nesse momento que ele não nos deixará órfãos, que ele trará para nós o Consolador prometido, né? O Consolador, na verdade, né? Ele trará o Consolador para nós, que é a promessa que ele nos faz. Então, ele diz que a lei precisa se cumprir, por isso ele precisa voltar para o nosso Pai maior. No lava-pés, né? Nós também conhecemos esse episódio do lava-pés, que inclusive na Igreja Católica os nossos irmãos fazem o lava-pés na época da Quaresma, né? Jesus ensinava a humildade aos discípulos com exemplos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus fez a menção de lavar os pés a todos eles, aos discípulos dele que estavam ali naquele momento, na última ceia. Pedro, mais uma vez, fala que não, que ele quem deveria lavar o pé de Jesus e não Jesus lavar o pé dele. Então Jesus diz essa frase, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então era preciso que ele desse esse exemplo para que os discípulos seguissem a sua trajetória com humildade também daí para frente. O anúncio da traição de Judas e a despedida, né? Tendo dito isto, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Então, Jesus percebeu, né, já sabia ali o que ia acontecer com Judas e tudo mais, já sabia que Judas estava em negociação, né, com os homens da lei da época e iria entregar Jesus. Então, Jesus ali no momento perturbou-se o seu espírito, né, porque percebeu que Judas precisava cumprir o que estava ali para ser cumprido no momento dele ir até o Sinédrio entregar Jesus. Então, Jesus pediu até que ele fizesse rápido tudo o que ele deveria fazer, o que ele tinha em mente para fazer, né? E Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos conhecer o caminho? Aí então, neste momento, porque Jesus está sempre falando que vai voltar e que os nossos irmãos precisam seguir, né? Seguir em frente, sempre. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se me conheceres, conhecerá também o meu Pai. Então, nós sabemos qual é o caminho, nós sabemos qual é a trajetória que nós temos que trilhar, por onde nós temos que ir, qual a direção que nós vamos seguir. Porque Jesus já deixou isso bem claro para os discípulos na época, né? Quando ele falava que os nossos irmãos tinham que seguir o caminho, né, e que seguir com fé e com perseverança, que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Então Tomé ficou preocupado, mas qual caminho que é esse que nós vamos seguir daqui para frente quando o Senhor não estiver mais conosco, né? Para onde que nós vamos? E Jesus deixa bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então me segue os meus exemplos, segue os meus ensinamentos, que nada vai dar errado, que tudo vai dar certo no final. Todos nós vamos estar juntos depois, né? Quando nós encontrarmos o nosso caminho, seguir a trajetória que Jesus traçou para nós. O Consolador prometido. Se me amais, observareis meus mandamentos,
e rogarei ao Pai, e ele dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. Não os deixarei órfãos, eu virei a vós. E após 18 séculos da promessa do Mestre, veio o Consolador. A terceira revelação, o Espiritismo. Porque nós sabemos, né, que nós temos o Espiritismo como Consolador prometido. Nós tivemos a primeira revelação, que foi Moisés, né? Depois nós tivemos a segunda revelação, que foi Jesus. E nós temos agora a terceira revelação, que é o Espiritismo, que vem esclarecer um pouco mais para nós tudo aquilo que nós não pudemos entender quando Jesus esteve conosco. Lembra que ele falou para nós, muito mais eu tenho que vos dizer, mas vocês ainda não estão prontos para entender, né? Vocês ainda não podem entender tudo que eu estou dizendo, mas depois virá outro que vai esclarecer para vós tudo que eu tenho que eu não pude esclarecer nesse momento, porque o nosso conhecimento ainda era muito pequeno, o nosso entendimento era muito rudimentar ainda, nós ainda não tínhamos condições de entender a mensagem do Cristo totalmente. A vinda do Paráclito. Então, Jesus alertou, né, que ele mandaria, que ele pediria ao Pai que nos mandasse o Consolador. E assim o fez, né? No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois se não for, o Paráclito não virá a vós. Ou seja, se Jesus não tivesse ido, nós não receberíamos então o Consolador. Nós não receberíamos essa maravilha que é a doutrina espírita, né? Como que nós iríamos receber se Jesus não foi ao Pai, não fez essa menção, não fez essa ligação conosco, com o Criador, para que ele nos trouxesse, então, a explicação de tudo mais que nós necessitávamos, né? Conforme se encontra na obra Espiritismo de A a Z, o Espírito da Verdade é uma pleiade de espíritos e não apenas um espírito. O Paráclito, ou Espírito da Verdade, é quem preside o estabelecimento da doutrina espírita. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Então, a gente nunca entende muito bem quando a gente lê as mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo e nós encontramos lá o Espírito da Verdade, né? E a gente fica pensando, que Espírito da Verdade é esse? É o Espírito que está falando só a verdade, né? Então, a gente fica meio confuso. Então, essa menção, o Espírito da Verdade ou o Paráclito, quer dizer que é uma pleiade de espíritos, ou seja, é um grupo de espíritos, né, esclarecidos, que veio amparar Kardec na codificação, né, que veio auxiliar Kardec na codificação. Então, Kardec também não foi um irmão que chegou do nada, né? Ele foi preparado para receber também a terceira revelação. Então, nós temos um grupo de irmãos espirituais muito esclarecidos que vieram dar o amparo que Kardec precisava para assim poder, então, trazer a doutrina espírita para nós, né? Estabelecer a doutrina espírita no planeta. Então, nós agora temos por onde começar, se ainda não sabíamos por onde começar. Se nós estamos começando agora, já sabemos que o caminho é o Evangelho. Já sabemos que o caminho é Jesus. A verdade é Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Nós não temos mais como ficar pulando de galho em galho, né? Nós já sabemos qual é a nossa meta, nós já tomamos a decisão. Já despertamos espiritualmente? Se nós já despertamos espiritualmente, nós já temos então a noção do que fazer. Agora nós já sabemos também que o Evangelho, os 4 Evangelhos do Novo Testamento, né, são o nosso começo para que nós possamos começar a caminhar. E aí então passamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que até então muitos de nós não conhecíamos. E aí a partir do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos caminhando para os outros livros da codificação. E aí vamos entendendo tudo que Jesus veio trazendo para nós e que não fazia sentido até então. E agora, de agora em diante, já faz sentido
e nós já podemos, então, caminhar com as nossas próprias pernas, mas sempre nos amparando ali dentro dos ensinamentos do Cristo, dentro da ética, da moral, para que a gente não se perca novamente, não é? Bom, então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por mais este estudo, por mais este aprendizado, que o nosso irmão maior esteja sempre presente em nossa mente, que nós possamos juntos sempre caminhar, seguindo os ensinamentos do Cristo, caminhando com os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos encarnados que estão conosco nesta jornada, que sempre possamos estar aprendendo um pouquinho mais para não nos perdermos novamente no caminho. Vamos agir como o homem sobre a montanha, que pode então prever, né, todos os acontecimentos futuros a partir da reflexão de como nós estamos agindo no momento. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que Deus esteja sempre com cada um de nós e que nós possamos nos encontrar em breve. Que a paz esteja com cada um, que seja feita a vontade de nosso Pai maior que está no céu, hoje e sempre. Fiquem todos com Deus.